Na quinta-feira, 13 de novembro, Putin cometeu um erro catastrófico. Com o aumento das perdas russas no campo de batalha, Putin atacou brutalmente 27 prédios residenciais ucranianos e 2 hospitais perto de Kiev. O objetivo dele era simples: aterrorizar civis e fazê-los sofrer no inverno. Mas, desta vez, a Ucrânia estava preparada. A resposta deles não foi apenas imediata, foi estrategicamente e economicamente devastadora para a Rússia. A Ucrânia lançou mísseis de longo alcance e drones para destruir um porto russo crucial, um terminal de petróleo importante e sistemas de defesa aérea avaliados em centenas de milhões de dólares. A Rússia usa esse porto para exportar 35% do petróleo que produz, e essas exportações agora estão paralisadas. Esse golpe foi tão grande para a economia do petróleo da Rússia que os preços globais subiram 3%. Com a notícia do ataque, o mundo percebeu o quanto esse único porto era vital para financiar a máquina de guerra de Putin. Esse é o contraste mais claro. A Rússia ataca hospitais e prédios residenciais, enquanto a Ucrânia atinge o coração econômico do financiamento militar do Kremlin. Os mísseis ucranianos estão ficando cada vez mais poderosos a cada dia que passa. E a mensagem de Kiev é simples: este é o preço dos crimes de guerra. Então vamos começar do início. A noite de 13 de novembro foi das mais aterrorizantes para civis ucranianos. Enquanto a Ucrânia dormia, a Rússia lançou 430 drones e 18 mísseis contra prédios residenciais e hospitais perto da capital. Devido ao ataque, 6 morreram e 29 ficaram feridas entre elas. Uma grávida e 2 crianças de 7 e 10 anos. Palavras não descrevem a noite dos moradores ucranianos. Foi um inferno. Блядь, пиздуща! Блядь, пизда, ведом, блядь. A Rússia também danificou 2 hospitais ucranianos, destruindo portas e janelas dos prédios. 2 pessoas sofreram ferimentos leves e quase 90 pacientes tiveram que ser transferidos para outro hospital. Imagens e vídeos da noite passada revelam a nova estratégia russa, que a Rússia não hesita em admitir. Eles estão falando publicamente sobre como o objetivo deles é causar sofrimento aos civis ucranianos para garantir que vençam esta guerra. Ouça só, isso foi na televisão russa há 2 dias. Kiev deve ser destruída, a cidade deve ser inundada, Kharkiv deve ser aniquilada, Sumi apagada da face da terra, assim como Dnipro e outras cidades. No início avisamos, mas eles não entendem. Cumprimos, mas não é possível. Infelizmente não é bom nem ruim, apenas fatos. É ruim, são apenas os dados. Como mais você pode lutar? Se não for desse jeito, só desse jeito, só? Desse jeito. Infelizmente para Putin, não estamos em 2022. Ele não pode mais sair impune de seu crime de guerra. A Ucrânia agora pode revidar com força, e foi isso que os ucranianos fizeram após esse ataque. Mas, diferente de Putin, a Ucrânia não atacava civis russos, mas sim os alvos que financiam sua invasão. A economia do petróleo da Rússia. A Ucrânia mirou no porto russo de Novorossiysk. Mísseis ucranianos destruíram 3 sistemas de defesa aérea que protegiam o porto. Isso incluiu 2 sistemas de defesa: S-300 e S-401, Pansir S-1. Granada. Vai se foder, porra. Após isso, drones e mísseis ucranianos atacaram os terminais de carga e petróleo do porto. Esse porto fica na costa nordeste do Mar Negro, em Krasnodar, Rússia. É uma das rotas marítimas mais vitais, especialmente para a energia russa. Esse porto exporta de 30% a 35% de todas as exportações da Rússia para o mundo. Isso inclui petróleo bruto e refinado. É por isso que, em termos de volume de exportação de petróleo, esse porto é o segundo maior da Rússia. Mas além disso, se formos além do petróleo, esse porto é na verdade o maior porto russo no Mar Negro, ao medir pelo volume de carga de grãos, fertilizantes, metais e outras commodities.
Além disso, este porto de águas profundas permite que petroleiros fantasmas russos entrem e abasteçam com gás, que podem vender para países dispostos a financiar a invasão russa. É exatamente por isso que esse ataque foi massivo e abalou profundamente a população russa e a economia russa. Vamos ver os vídeos de ontem à noite porque a quantidade está insana. Neste vídeo, veja até onde a mensagem ucraniana alcançou os russos. A mensagem é clara. A guerra está se aproximando de Putin. Veja só. Zagorelo sunce vjebalo pizdes, bliat. Agora, neste próximo vídeo, você pode ver uma garota russa que nem consegue ver a explosão, mas mesmo assim, comenta sobre ela. O céu noturno se ilumina devido aos danos causados pela Ucrânia. Veja só. Pisotic. É simplesmente. Estava tão claro lá agora há pouco. Simplesmente se iluminou como... Simplesmente se iluminou. Assim. No início do ataque, quando a Ucrânia atingiu as defesas aéreas russas, elas estavam ao lado de um depósito de munições. Não sabemos o quão perto estavam, mas pela explosão, imagino que eram bem próximos. A explosão criou uma nuvem em forma de cogumelo visível de toda a cidade. Aqui está ela. Eles estão mirando dentro da casa. Sim, Vlad, afaste-se. Não consigo mais manter os olhos abertos. Hoje cedo, o presidente Zelensky confirmou que a Ucrânia utilizou mísseis Neptune de fabricação nacional nesse ataque. Ele também deixou um recado ao Kremlin. A Ucrânia está fabricando mais desses mísseis, então podem aguardar novas visitas. Vocês viram todos os vídeos, certo? Foi algo grande e fez a Rússia se pronunciar. Autoridades russas confirmaram hoje cedo a suspensão das exportações de petróleo do terminal. Reconheceram que destroços dos drones danificaram depósitos de petróleo e navios civis. Provavelmente foi um navio da frota fantasma, que Putin usa para driblar sanções, que foi danificado. Mais importante, fechar esse porto é enorme. Como já falei, cerca de 30% a 35% das exportações de petróleo da Rússia passam por esse porto. Se quiser outro dado sobre a dimensão desse acontecimento, veja os mercados de petróleo desta manhã. Ao acordar, o petróleo havia subido 2%. Agora à tarde, já aumentou 3%. Por causa de um ataque a um porto, fica claro o quanto ele era importante para a Rússia e para os preços globais do petróleo. Essa é a nova estratégia ucraniana, pois ontem à noite fiz um vídeo sobre os ataques da Ucrânia a portos russos. Ontem falamos do porto de Tuapse. Aqui, você vê na tela onde os dois portos estão, ambos no Mar Negro. O porto de Tuapse é o 6º maior da Rússia, e o alvo da Ucrânia hoje era o 2º maior. Com esses dois terminais de petróleo agora fora de operação. A Rússia atualmente não está carregando uma única gota de petróleo no Mar Negro, restando apenas o Mar Báltico como o último grande terminal marítimo. Agora, é claro, isso não significa que Putin não esteja ganhando dinheiro com exportações de petróleo, mas a quantidade de dinheiro que ele está ganhando está diminuindo. Tudo isso é resultado das sanções ucranianas e americanas. O triste é que quanto mais a Rússia sofre impacto, mais ataca civis ucranianos. É exatamente por isso que a Rússia está atacando prédios residenciais, hospitais e até jardins de infância. E é exatamente por isso que é importante que demos à Ucrânia a capacidade de revidar e forneçamos armas para criar dissuasão. Como mostrado antes, a Ucrânia consegue fazer isso com mísseis produzidos internamente. Com os Tomahawks, teriam mais capacidade de dissuasão e proteção aos civis ucranianos. A mídia tradicional evita comentar sobre isso. Sempre que os Tomahawks são mencionados, eles falam sobre escalada, não sobre dissuasão. Comentam sobre a preocupação da Rússia, mas não mencionam o sofrimento dos civis ucranianos. É exatamente por isso que criamos este canal.
Queríamos abordar temas que a mídia tradicional tem medo de falar ou não tem interesse em discutir. E além disso, é exatamente por isso que criamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Queremos tratar temas que outros evitam na nossa plataforma. Se você se interessa por cobertura independente, acesse nosso site basicsinsider.com, clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Ao se tornar membro, você apoia nossa cobertura e o canal. Além disso, você pode assistir muito conteúdo já carregado. Obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.